Meu nome é Lucas. Eu tinha 26 anos. E para todo mundo, eu era só o professor particular do filho dela. Até que, numa noite, o ex-namorado dela apareceu na nossa festa e, com o marido ali perto, Helena me puxou e me beijou na frente de todos. Senti o gosto de vinho branco e o cheiro de jasmim na boca, enquanto ela, sem se afastar, sussurrava: "Finge que é verdade. Eu vou fazer isso valer a pena." O salão inteiro ficou mudo, e eu juro que tentei fingir que era só teatro. Se você está vendo isso agora, fala de onde você é nos comentários. Porque eu ainda não sei se o que a gente fez foi errado. Eu sempre soube que existia um abismo entre o lugar de onde eu vinha e o lugar onde o Bruno morava. Mas nunca senti a profundidade desse abismo tanto quanto naquela terça-feira. Era fim de tarde. Eu tinha saído da faculdade com a cabeça cheia de projetos e o corpo cansado do metrô lotado. O porteiro do condomínio, o seu Geraldo, já me conhecia. Ele sorriu, aquele sorriso treinado de quem vê tudo e não fala nada, e apertou o botão para liberar minha entrada. O rapaz do cursinho chegou. Ele disse no interfone, avisando lá em cima. Eu olhei para os meus tênis gastos contra o mármore brilhante do hall de entrada. O contraste era ridículo. Eu estava ali para ensinar história e geografia para o Bruno, meu melhor amigo desde a escola, que agora estava desesperado com o vestibular. Eu precisava do dinheiro, e a mãe dele, a dona Helena, insistiu que pagaria o dobro do preço de mercado se eu viesse pessoalmente. O elevador social chegou. Aquele som metálico, um ding suave e elegante que eu ouviria tantas vezes depois, até nos meus sonhos. Entrei. O espelho lá dentro me mostrava um cara comum, de 26 anos, camisa de algodão simples, mochila nas costas. O painel marcou o último andar. Cobertura. Quando as portas se abriram, o cheiro me atingiu antes da visão. Jasmim. Não um cheiro de flor de jardim, mas algo mais sofisticado, um perfume que parecia grudar nas paredes do corredor. A porta do apartamento se abriu. "Lucas, que bom que você chegou." Era ela, Helena. Ela estava parada ali, segurando uma taça de vinho branco pela haste, com aquela elegância que parece não fazer esforço nenhum. Ela usava uma blusa de seda clara e calça de alfaiataria, mas estava descalça. O cabelo estava preso num coque meio solto, como se ela tivesse feito sem olhar no espelho. Ela sorriu. Um sorriso educado, mas os olhos pareciam cansados. "Entra, por favor. O Bruno está no quarto, fingindo que estuda, mas acho que está jogando videogame", ela disse, dando espaço. Eu entrei. A sala era imensa. Sofás de linho claro que pareciam proibidos de sentar, quadros abstratos nas paredes, obras da galeria dela, eu sabia, e uma varanda que mostrava a cidade inteira piscando lá fora. "Aceita alguma coisa? Uma água? Um café?" ela ofereceu. "Um café." "Seria ótimo, obrigado." Enquanto ela ia para a cozinha, eu ouvi a voz do Eduardo, o marido. Ele estava no fundo do corredor, provavelmente no escritório. Falava alto ao telefone, algo sobre investimentos e reuniões que não podiam ser adiadas. Nem apareceu para dar oi. Helena voltou com a xícara. Nossos dedos se roçaram por um segundo quando eu peguei o pires. A mão dela estava gelada, provavelmente por causa da taça de vinho que ela tinha deixado na mesa de centro. "O Eduardo está ocupado", ela disse, antecipando minha pergunta, embora eu não tivesse feito nenhuma. "E o Bruno?" "Bom, o Bruno precisa de um milagre. Ou de você." Ela riu baixo. Foi a primeira vez que reparei no som da risada dela. Era rouca, curta. Naquele momento, eu era só o amigo do filho dela. O professor particular. O garoto que precisava de dinheiro. Eu não sabia que, em pouco tempo, aquele cheiro de jasmim se tornaria a única coisa que eu conseguiria respirar. Na manhã seguinte, acordei no meu apartamento com o barulho do caminhão de lixo na rua e o vizinho de cima arrastando móveis. Era o oposto do silêncio da cobertura.
tomei meu café preto em pé, olhando para a pia cheia de louça, e fui para a luta. Metrô, ônibus, faculdade, a vida real. Mas a rotina começou a mudar. Todos os dias, às 5 da tarde, eu estava lá. O porteiro já nem interfonava mais. Pode subir, Lucas. O marido da dona Helena saiu cedo de novo. O caminho tá livre para a aula. Ele comentou sem maldade, ou talvez com toda a maldade do mundo disfarçada de fofoca. Subi. O ding do elevador, o corredor silencioso. Dessa vez, Helena abriu a porta com um avental por cima da roupa chique. Desculpa a bagunça, ela disse, embora a casa estivesse impecável. Dispensei a funcionária hoje e resolvi cozinhar. O cheiro de café recém-passado brigava com o perfume dela. Fomos para a mesa de jantar. Bruno estava lá, com a cara enfiada nos livros, mas com o fone de ouvido pendurado no pescoço. E aí, cara? Ele disse, batendo na minha mão. Minha mãe tá me enlouquecendo. Diz pra ela que eu vou passar, pelo amor de Deus. Helena estava na cozinha, que era integrada à sala. Eu a via de longe. Ela servia café para nós, mas enchia a própria taça de vinho. Eram 5:30 da tarde. É só para acompanhar o jantar. Ela disse alto, como se precisasse justificar para mim, ou para ela mesma. Enquanto eu explicava a Revolução Industrial para o Bruno, não conseguia tirar os olhos dela. Ela andava pela sala, arrumando almofadas que já estavam arrumadas. Ela parava na janela, olhava para o nada, bebia um gole, suspirava. Era uma solidão que fazia barulho. Marta, a vizinha do andar de baixo, apareceu na porta aberta em algum momento. Nem tocou a campainha. Helena, querida! Ela entrou, olhando tudo como um radar. Esse prédio está cheio de gente estudiosa agora, hein? Tenho visto o Lucas subir todo dia. Helena sorriu, mas eu vi a tensão no maxilar dela. O Bruno precisa passar, Marta. E o Lucas é o melhor. Imagino. Marta me olhou de cima a baixo. Bom, só vim avisar da reunião de condomínio. O Eduardo vem? Helena travou por um segundo. O Eduardo está num congresso. Mas eu vou. Marta saiu com um sorrisinho de quem sabia que o congresso era mentira. Quando a porta fechou, Helena encostou a testa na madeira fria da porta por um instante. Eu queria perguntar se ela estava bem, mas eu era só o professor. Naquela noite, desci pelo elevador de serviço porque o social estava em manutenção. Quando cheguei lá embaixo, olhei para cima. A luz da varanda estava acesa. Vi a silhueta dela encostada no vidro, sozinha, a taça na mão. Fiquei parado na calçada por um minuto, me sentindo um intruso por observar a tristeza dela. 2 dias se passaram assim, entre metrô, faculdade e aulas na cobertura. Na quinta-feira, chovia. Uma daquelas chuvas finas de São Paulo que deixam tudo cinza. O porteiro estava reclamando do grupo de WhatsApp do condomínio. Pessoal reclama de tudo. Até do barulho da chuva reclamam. Ele resmungou enquanto eu passava. Subi. Helena abriu a porta e parecia irritada. O cabelo estava solto, caindo nos ombros. Ela segurava o celular com força. Tinha acabado de desligar uma chamada. Tudo bem? Perguntei, deixando meu guarda-chuva no canto. Tudo ótimo, ela mentiu. O Eduardo acabou de avisar que não consegue chegar para o jantar de sábado. De novo. Eu sabia que sábado teria um evento da galeria dela, ali no apartamento. Um coquetel para clientes VIPs. Ela estava organizando aquilo há semanas. Sinto muito, eu disse sem jeito. Ela me olhou. Pela primeira vez, ela me olhou de verdade, não como o amigo do filho. Ela sustentou o olhar por uns 3 segundos. Ele nunca vem, Lucas. Eu não sei nem por que eu ainda convido. Ela virou as costas e foi para o quarto. Voltou 5 minutos depois, usando um vestido preto, longo, com as costas meio nuas. Ela estava experimentando para o evento. O que você acha? Ela perguntou parando no meio da sala.
Muito exagerado para receber gente chata? Minha garganta secou. O cheiro de jasmim parecia ter triplicado. Está muito elegante, Dona Helena. Ela riu, aquela risada rouca. Dona Helena, você faz eu me sentir uma senhora de 80 anos. Me chama só de Helena, por favor. Pelo menos quando o Eduardo não estiver por perto. Fomos para a cozinha. Enquanto o café passava, ela encostou no balcão de mármore. Sabe, Lucas, às vezes eu acho que essa galeria é só um hobby caro que o Eduardo tolera para eu não encher a paciência dele. Eu já fui na sua galeria. Eu soltei. As obras são incríveis. Não parece hobby. Parece paixão. Ela parou a xícara, no meio do caminho até a boca. Os olhos dela brilharam, marejados. Obrigada. Ela sussurrou. Na saída, ela me acompanhou até o elevador. Sábado agora vai ser o evento. Você pode vir mais cedo? Para ajudar o Bruno a se comportar? Ele odeia essas festas. Se tiver você aqui, talvez ele não fique trancado no quarto. Claro, eu venho. O elevador fez ding. As portas abriram. Até sábado, Lucas. As portas fecharam. E eu fiquei ali, olhando meu reflexo no metal, sentindo o coração bater num ritmo que não era normal para quem tinha acabado de dar uma aula de geografia. Na véspera do evento, meu celular vibrou cedo. Áudio do Bruno. Cara, vem logo. Minha mãe tá surtando. Mandou eu esconder o videogame, arrumar os livros por cor. Sério, socorro. Cheguei no prédio no meio da tarde. O clima era outro. Tinha gente entrando com caixas de bebida, arranjos de flores gigantescos. O cheiro de flores se misturava ao de produtos de limpeza. Na cobertura, Helena estava no modo general de guerra. Não, essas taças não! As de cristal, por favor! Ela apontava para um garçom contratado. Ela me viu e suspirou aliviada. Graças a Deus, um rosto amigável. Eduardo apareceu no corredor. Estava de terno, impecável, celular no ouvido. Sim, estarei aqui às 8, sem falta. Tchau. Ele desligou, olhou para mim, fez um aceno de cabeça rápido, quase imperceptível, e saiu. Nem falou com a Helena. Ela nem olhou para ele. Era como se fossem dois estranhos dividindo o metro quadrado mais caro da cidade. Marta, a vizinha, apareceu na porta aberta. Helena, que movimentação! Precisa de ajuda? Não, Marta, obrigada. Mas apareça mais tarde para um drink. Com certeza. Marta olhou para dentro, curiosa. Ouvi dizer que convidou até o Rafael. O nome caiu na sala como um copo de vidro quebrando. Helena travou. A assistente dela, que estava conferindo uma lista, parou de escrever. O Rafael é fornecedor da galeria, Marta. É trabalho. Helena respondeu a voz fria. Claro. Trabalho. Marta saiu. Helena se virou para mim. Ela parecia prestes a desmoronar. Lucas, leva o Bruno para o escritório e tenta fazer ele ler alguma coisa. Eu preciso de 5 minutos sem ninguém me perguntando nada. Eu obedeci. Mas antes de sair da sala, ela segurou meu braço. O toque foi leve, mas firme. Vai ser bom ter alguém aqui hoje que não esteja fingindo o tempo todo, ela disse, baixo. Desci pelo elevador sentindo o lugar onde a mão dela tinha tocado meu braço. O que estava acontecendo ali? E quem era Rafael? Voltei à noite. Tinha trocado de roupa, coloquei minha melhor camisa social, que nem era tão boa assim, mas estava passada. O porteiro conferiu meu nome na lista, embora me conhecesse. Hoje tá cheio de gente importante, Lucas. Juiz, empresário. Vê, lá, hein? Subi. Quando entrei, a cobertura estava transformada. Luz baixa, jazz tocando ao fundo, garçom circulando com bandejas de prata. E o cheiro? O cheiro de jasmim dela dominava tudo, mesmo com tanta gente. Helena estava no centro da sala. Cabelo solto,
o vestido preto das costas nuas. Ela estava deslumbrante e triste. Ela conversava com um casal de idosos, sorrindo, segurando a taça de vinho como se fosse um escudo. Lucas! Ela me viu e acenou para eu me aproximar. Quero apresentar vocês. Esse é o Lucas, o anjo da guarda que está salvando o vestibular do Bruno. Fiquei vermelho. Cumprimentei as pessoas, me sentindo um peixe fora d'água. Eduardo tinha chegado. Estava num canto com um copo de uísque, rindo alto com outros homens de terno. Ele já cheirava a álcool. Bruno me puxou para um canto. Cara, que tédio. Vamos comer os salgadinhos antes que acabem. Ficamos ali, observando. Eu vi a Helena olhar para o relógio de pulso umas 10 vezes em meia hora. Ela esperava alguém. A ansiedade dela vibrava no ar. E então, o elevador fez o ding. A conversa na sala diminuiu um pouco. As portas se abriram. Um homem entrou. Alto, barba grisalha bem feita, camisa de linho sem gravata, segurando um arranjo de orquídeas pequeno, discreto. Ele tinha um sorriso fácil, de quem sabe que é bem-vindo, mesmo quando não deveria ser. Helena endureceu. Vi os ombros dela subirem. Eduardo, do outro lado da sala, parou o copo no ar e franziu a testa. O homem caminhou direto até a Helena. Não parecia um fornecedor. Parecia alguém que conhecia o caminho de cor. Helena foi até ele. Estendeu a mão para um cumprimento formal. Rafael, obrigada por vir. Ele ignorou a mão estendida. Puxou ela levemente pelo braço e deu um beijo no rosto, demorado demais para um parceiro de negócios. Helena, você continua a mesma. É impressionante. Ela se afastou rápido, arrumando o vestido. Fico feliz que tenha vindo prestigiar a galeria. A galeria? Claro. A galeria? Eu estava perto, com o Bruno, fingindo ver uns quadros. Eduardo se aproximou, caminhando devagar, como um predador marcando território. Rafael, Eduardo disse, seco. Não sabia que você estava na cidade. Voltei faz pouco tempo, Eduardo. Negócios. E algumas pendências do passado. O clima pesou toneladas. As pessoas ao redor continuavam conversando, mas quem estava perto percebeu. Marta, a vizinha, estava com os olhos vidrados na cena, registrando cada detalhe para a fofoca de amanhã. A noite seguiu tensa. Rafael circulava, charmoso, conversando com todos, mas os olhos dele sempre voltavam para a Helena. Em um momento, vi os dois conversando num canto da varanda. Estava longe, mas a porta de vidro estava aberta. Fui levar um copo vazio para a cozinha e passei perto. Você sabe que aquele acordo não vale mais, Helena. Rafael dizia, a voz baixa, grave. Algumas histórias não acabam só porque alguém decidiu casar bem. Helena olhava para a cidade lá fora, apertando a taça de vinho. Para, Rafael. Não aqui. Não agora. Então quando? Você vai passar a vida inteira sendo a boneca de luxo do Eduardo? Eu vejo nos seus olhos, Helena. Você está apagada. Eduardo apareceu na porta da sala, olhando para a varanda. Ele não ouviu tudo, mas viu a proximidade. A expressão dele era de puro ódio contido. Helena percebeu o olhar do marido. Ela entrou em pânico. Vi a respiração dela acelerar. Ela precisava sair daquela conversa, precisava sair daquela mira. Ela olhou para o salão, procurando uma rota de fuga. Os olhos dela encontraram os meus. Eu estava parado perto da cozinha, segurando uma bandeja vazia que eu tinha tirado da mão de um garçom para ajudar. Eu estava deslocado, simples, jovem, inofensivo. Ou era o que eu pensava. Rafael riu de alguma coisa, provocando. Eduardo deu um passo em direção à varanda. Helena saiu de perto do Rafael como se fugisse de um incêndio. Ela atravessou a sala em passos rápidos. O salto dela ecoava no piso de madeira. Toque, toque, toque. Ela não foi para o Eduardo. Ela veio na minha direção. Eu não entendi nada. Achei que ela ia me pedir para buscar mais gelo ou chamar o Bruno.
Ela parou na minha frente. O cheiro de jasmim me invadiu. Ela estava trêmula. Ela tirou a bandeja da minha mão e a apoiou na mesa ao lado com um estrondo. Helena? Eu comecei. Ela não me deixou falar. Na frente do ex-namorado que a provocava. Na frente do marido que a negligenciava. Na frente de 50 convidados da alta sociedade paulistana. Helena segurou a gola da minha camisa com as 2 mãos, me puxou para baixo e colou a boca na minha. Não foi um beijo de cinema. Foi um beijo de desespero. Senti os lábios dela macios, quentes, mas trêmulos contra os meus. Senti o gosto de vinho branco. O salão ficou mudo. O jazz parecia ter parado. Meu corpo congelou. Meus braços ficaram soltos ao lado do corpo, sem saber se eu a empurrava ou se a abraçava. Ela não se afastou. Manteve os lábios pressionados nos meus por 2, 3 segundos eternos. E então, sem mover a boca, ela sussurrou, num sopro que só eu podia ouvir. Finge que é verdade. Eu vou fazer isso valer a pena. Ela se soltou de mim, mas ficou perto. Perto demais. A mão dela ainda estava no meu peito, alisando o tecido barato da minha camisa. Ela se virou lentamente para a sala. Rafael estava boquiaberto, segurando o copo no ar. Eduardo estava pálido, com a veia do pescoço saltada. Helena abriu um sorriso frio, que não chegava aos olhos, e disse num tom de voz alto o suficiente para todos ouvirem. Pronto, agora todo mundo aqui sabe alguma coisa que não estava no roteiro. Alguém soltou uma risadinha nervosa no fundo. Bruno, graças a Deus, tinha ido ao banheiro. Eu fiquei ali, parado, sentindo o chão sumir. O gosto do batom dela estava na minha boca. E o olhar que o Rafael me lançou não era de ciúmes, era de pena. Como se ele soubesse exatamente onde eu estava me metendo. A festa acabou rápido depois daquilo. O clima de constrangimento espalhou os convidados como fumaça. Meia hora depois, a sala estava quase vazia. Os garçons recolhiam as taças em silêncio absoluto. Rafael foi um dos últimos a sair. Ele passou por mim na porta. Cuidado, garoto, ele disse baixo. Esse jogo é para gente grande. Eduardo nem olhou na minha cara. Entrou no escritório e bateu a porta com força, fazendo os quadros tremerem na parede. Helena estava na cozinha, encostada na pia, de costas para a sala. O vestido estava um pouco amassado. Eu me aproximei devagar. Helena! Ela se virou. O rosto estava lavado de cansaço. A máscara tinha caído. Desculpa, Lucas. Foi um impulso idiota. Eu só precisava que eles parassem de me olhar como se eu fosse um troféu disputado. Você me beijou na frente do seu marido. Meu marido não me vê há 10 anos, Lucas. Hoje ele viu. Ela suspirou e passou a mão no cabelo, soltando os fios. Melhor você ir. O Bruno não viu nada. Ele estava no quarto ouvindo música quando a coisa ficou feia. Por favor, não comenta nada com ele. Eu não vou comentar. Ela caminhou comigo até a porta. O corredor estava silencioso de novo. O cheiro de jasmim agora parecia melancólico. Chamei o elevador. O ding soou como um gongo final. Quando as portas se abriram, eu entrei. Me virei para ela. Queria dizer tantas coisas. Queria perguntar o que ela quis dizer com fazer valer a pena. Helena levantou a mão e tocou minha testa com a ponta dos dedos. Um toque suave, quase maternal, mas que fez meu corpo inteiro arrepiar. Amanhã a gente finge que nada disso aconteceu, ela disse. As portas de metal se fecharam devagar, cobrindo o rosto dela. Fiquei sozinho na caixa espelhada, descendo para o térreo. Toquei meus próprios lábios. O gosto do vinho ainda estava lá. E eu sabia, com toda a certeza do mundo, que eu não conseguiria fingir que nada tinha acontecido. Não amanhã. Não nunca. A história continua. Acordei na manhã seguinte no meu apartamento, com o barulho de um caminhão de lixo passando na rua estreita.
O teto tinha uma mancha de infiltração que eu encarava toda vez que abria os olhos. Era o contraste perfeito para me lembrar quem eu era. Eu não pertencia àquele mundo de mármore, vinhos caros e segredos sussurrados. Mas o gosto do batom dela, aquilo ainda estava lá. Parecia ter impregnado a minha pele. Passei o dia como um zumbi na faculdade. Não ouvi uma palavra do professor de estruturas. Minha cabeça estava na cobertura, repassando aqueles segundos em loop. No fim da tarde, peguei o metrô. O caminho parecia mais longo. Minhas mãos suavam. Quando cheguei à portaria, o porteiro, seu Cláudio, me deu um sorriso que parecia saber demais. Ontem a noite foi animada lá em cima, hein, Lucas? Ele comentou, enquanto liberava a catraca. O marido da dona Helena saiu hoje cedo cantando pneu. Engoli em seco e fingi um sorriso. Festa de gente rica, é assim mesmo. Subi. O elevador social parecia mais lento. O ding metálico soou como um aviso de perigo quando cheguei ao último andar. A porta se abriu. A sala estava impecável. Nem sinal das taças, das bandejas, do caos emocional da noite anterior. Tudo estava milimetricamente no lugar, como se nada tivesse acontecido. Helena estava sentada no sofá de linho, com um tablet no colo. Ela usava uma camisa branca fechada até o último botão e o cabelo preso num coque rígido. O cheiro de jasmim estava lá, mas fraco, escondido. Oi, Lucas, ela disse, sem levantar os olhos da tela. A voz era fria, profissional. O Bruno já está te esperando no quarto. Oi, Helena, tudo bem? Ela finalmente olhou para mim. Os olhos dela estavam cansados, com olheiras que a maquiagem leve não escondia. Tudo ótimo. A rotina não pode parar, certo? Entendi o recado. Finge que nada aconteceu. A aula com o Bruno foi arrastada. Ele reclamava de física, alheio a tudo. Eu explicava vetores, mas minha mente estava na sala. Quando saí do quarto para pegar água, encontrei Helena na cozinha. Ela estava parada olhando para a cafeteira, imóvel. Parei na porta. Ele mandou mensagem? Perguntei, arriscando. Me referia ao Eduardo. Ela não se virou. Pediu desculpas pela cena. Disse que vamos conversar quando ele voltar de viagem. Ele sempre viaja quando as coisas apertam. O silêncio entre nós era pesado, cheio de eletricidade estática. Eu queria tocar o ombro dela. Queria dizer que o beijo não tinha sido só teatro para mim. Mas não podia. Melhor você ir, ela disse baixo. Obrigada por ter vindo hoje. Por manter a normalidade. Saí dali sentindo que estávamos pisando em ovos. O elevador se fechou, e eu senti que tinha deixado ela sozinha numa trincheira. 2 dias se passaram nesse silêncio tenso. Na quinta-feira, cheguei ao prédio e dei de cara com a Marta na entrada. A vizinha do andar de baixo. Ela segurava um cachorro minúsculo e fumava um cigarro eletrônico. Ora, o professor dedicado, ela disse, soltando a fumaça para o alto. O olhar dela me escaneou de cima a baixo. Tenho visto muito você por aqui, Lucas. A Helena deve estar investindo pesado na educação do menino. É ano de vestibular, dona Marta. Claro. Ela sorriu, maliciosa. Sabe, aquele beijo na festa deu o que falar no grupo do condomínio. As pessoas adoram uma performance. Mas cuidado, querido. O Eduardo é um homem possessivo com as coisas dele. Senti um frio na espinha. Coisas dele. Era assim que ela via a Helena. Subi para a cobertura com o estômago embrulhado. Helena abriu a porta. Parecia mais leve hoje. O cabelo estava solto. Durante a aula, o Bruno foi ao banheiro. Fiquei sozinho na mesa de jantar, organizando as apostilas. Helena se aproximou com 2 xícaras de café. O cheiro forte do grão recém-moído invadiu meu nariz. Ela colocou a xícara na minha frente. A mão dela roçou na minha quando eu fui pegar. Foi um choque elétrico. Rápido. Quente.
Nenhum de nós recuou a mão imediatamente. Ficamos ali, dedos se tocando na asa da xícara de porcelana por 2 segundos a mais do que o necessário. Ela olhou para a minha mão, depois para os meus olhos. A Marta falou alguma coisa com você lá embaixo? Ela sussurrou. Falou. Disse para eu ter cuidado. Helena soltou um riso curto, sem humor. Ela não tem vida própria. Helena se inclinou um pouco para a frente, baixando o tom de voz. Lucas, você está bem com... aquilo? Com o que eu fiz? Eu não sei o que aquilo foi, Helena. Ela abriu a boca para responder, mas ouvimos a descarga do banheiro. Bruno estava voltando. Helena se afastou num movimento fluido, indo para a janela. Obrigada por não alimentar o circo, ela disse, alto o suficiente para parecer uma conversa casual assim que o Bruno entrou na sala. Mas o calor do toque dela ainda estava na minha mão. Na semana seguinte, o tempo virou. Uma daquelas tempestades de verão em São Paulo que transformam o dia em noite às 3 da tarde. Cheguei encharcado na portaria. O porteiro me ofereceu uma toalha de papel. O gerador está oscilando. Corre que o elevador ainda está funcionando, ele avisou. Subi ouvindo o barulho da chuva batendo com violência no vidro do elevador panorâmico. Na cobertura, a sala estava na penumbra. As luzes piscavam. Helena estava fechando as cortinas da varanda para abafar o som dos trovões. Bruno estava irritado no sofá, sem internet. Lucas, você está molhado, ela disse, vindo na minha direção. Vou pegar uma toalha. Ela voltou com uma toalha felpuda e branca. Eu sequei o cabelo ali mesmo, na sala. O cheiro de amaciante da toalha se misturava ao perfume dela. Estávamos no meio de uma revisão de história quando aconteceu. Um estalo forte lá fora, e o prédio inteiro mergulhou na escuridão. O gerador falhou. Ficou um breu total. Só se via os raios cortando o céu lá fora, iluminando a sala em flashes azuis rápidos. Droga, Bruno resmungou. Mãe, onde estão aquelas lanternas de LED? Vou buscar no meu quarto. Cuidado para não tropeçar, filho, ela disse. Bruno saiu tateando as paredes. Ficamos sozinhos na escuridão da sala ampla. O barulho da chuva parecia ter aumentado, isolando a gente do mundo. Eu estava parado perto do sofá. Senti uma presença se aproximar. Lucas? A voz dela era um sussurro trêmulo. Estou aqui. Senti a mão dela procurar a minha no escuro. Ela encontrou meu braço, desceu até o pulso e entrelaçou os dedos nos meus. Ela apertou minha mão com força. Muita força. Como se estivesse caindo e eu fosse a única coisa sólida. Eu odeio tempestades, ela confessou, a voz muito perto do meu ouvido. E odeio essa casa no escuro. Ela fica grande demais, vazia demais. Eu tô aqui, Helena. Um raio iluminou o rosto dela por um segundo. Ela estava olhando para mim com uma expressão de desamparo que eu nunca tinha visto. Eu não aguento mais fingir que está tudo bem, Lucas. Ela soltou, rápido, como se as palavras estivessem presas na garganta há anos. O evento, o Rafael, o Eduardo, eu me sinto uma figurante na minha própria vida. Meu coração disparou. Apertei a mão dela de volta. Você não é figurante, não para mim. Ela respirou fundo, trêmula. Você não devia estar ouvindo isso. Você é amigo do meu filho. Você tem idade para ser? Ela parou. Não termina essa frase. Pedi, num sussurro rouco. Ficamos ali, de mãos dadas no escuro, ouvindo a respiração um do outro. O polegar dela acariciava o dorso da minha mão, num ritmo lento, viciante. A luz voltou com um estalo, cegando a gente. Soltamos as mãos no mesmo milésimo de segundo. Bruno apareceu no corredor com 2 lanternas ligadas na cara. Voltou! Que saco! Achei as lanternas à toa. Helena piscou, ajustando os olhos à claridade. Ela alisou o vestido, virou as costas para mim
e foi em direção à cozinha. Vou fazer café, ela disse, a voz falhando levemente. Mas antes de virar, eu vi que os olhos dela estavam marejados. Depois daquele dia, a dinâmica mudou. Bruno começou a ter simulados no cursinho à tarde, então pediu para mudarmos algumas aulas para o começo da noite, ou horários quebrados. Isso criou brechas. Eu chegava mais cedo. Às vezes, o Bruno ainda não tinha chegado do simulado. A casa estava em modo de espera. Helena me recebia sem a armadura de senhora da casa. Calça jeans, pés descalços, camiseta larga. Uma tarde, ela disse que precisava pegar uma pasta de documentos no carro, na garagem, mas estava com a chave emperrada. Me ofereci para ajudar. Descemos juntos no elevador de serviço. O espaço era menor. O cheiro de jasmim dela parecia ocupar todo o cubículo. Na garagem silenciosa, com o eco dos nossos passos, parecíamos dois cúmplices. Abri o carro dela com facilidade. Você tem jeito para isso. Ela sorriu, encostada na porta do motorista. Carro velho ensina a gente a fazer de tudo. Brinquei. Ela riu. Um riso genuíno, que fez rugas aparecerem no canto dos olhos dela. Eu queria beijar cada uma daquelas rugas. Ficamos conversando ali, no subsolo de concreto. Não sobre o Bruno, não sobre a galeria. Sobre nós. Ela me perguntou da minha mãe, que morava no interior. Falei da solidão de vir para a cidade grande, do medo de fracassar na arquitetura e ter que voltar com o rabo entre as pernas. Eu sei como é ter medo, ela disse, olhando para um ponto fixo na parede cinza. Eu quase fui embora com o Rafael, sabia? 20 anos atrás. A gente tinha mochilas prontas. Por que não foi? Porque a minha mãe disse que amor não enche barriga e que o Eduardo era um homem de futuro. Ela me olhou, triste. Eu troquei a minha história por segurança, Lucas. E agora a segurança parece uma prisão. O elevador chegou. Entramos. Por 2 andares, ficamos em silêncio, ombro a ombro. A mão dela roçou na minha calça jeans. O desejo era uma coisa física, densa, que preenchia o espaço entre nós. O elevador parou no térreo. A porta se abriu e a Marta entrou. O encanto quebrou na hora. Helena endireitou a postura, o sorriso social voltou ao rosto. Mas eu sabia. Naquela garagem, ela tinha me dado a chave de algo muito mais valioso que o carro. Uma semana depois, numa noite de quarta-feira, a conexão atingiu o ápice. Bruno teve uma crise de ansiedade com o vestibular e saiu para caminhar com um amigo, para esfriar a cabeça. Helena pediu que eu ficasse, caso ele voltasse logo e quisesse estudar. Ficamos na sala. Ela abriu um vinho. Aceita? Ela ofereceu a taça. O vidro estava gelado e suado. Aceito. Sentamos no sofá de linho. Eu numa ponta, ela na outra. Uma distância segura, mas que parecia minúscula. O som da cidade lá fora era um zumbido distante. Dentro, só o estalar do gelo no balde e a respiração dela. Você acha que ele passa? Ela perguntou, girando o vinho na taça. O Bruno é inteligente. Só é distraído. Ele puxou a mim. Eu vivo distraída, sonhando acordada. Com o quê? Ela me olhou, os olhos brilhando por causa do álcool. Com uma vida onde eu não precise pedir permissão para ser feliz. Ela colocou os pés no sofá, abraçando os joelhos. Era uma posição de menina, não de matriarca. Sabe o que eu mais gosto em você, Lucas? Ela disse, a voz arrastada. Meu coração parou. O quê? Você me escuta. O Eduardo... Ele ouve para responder, para corrigir. Você ouve para entender. Fazia muito tempo que ninguém me olhava e me via de verdade. É impossível não ver você, Helena. Ela corou. Uma mulher de 44 anos, dona de galeria, corando com o elogio de um garoto de 26. Ela se esticou para pegar a garrafa na mesa de centro, e o movimento fez o decote da blusa abrir levemente. Desviei o olhar, respeitoso, mas ela percebeu.
Ela não se cobriu. Ela sorriu. Um sorriso triste e grato. Obrigada, ela sussurrou, por me fazer sentir viva, mesmo que seja só nessas conversas de quarta-feira. Quando o Bruno mandou mensagem avisando que estava subindo, a Helena levantou num pulo. O momento mágico se desfez. Mas a promessa daquelas palavras ficou pairando na sala. Mas o mundo lá fora não perdoa. 2 dias depois cheguei e a Marta estava fumando na área externa, olhando para cima, para a cobertura. O marido chegou cedo hoje, viu? Ela soltou, sem nem me dar oi. Parece que o Dr. Eduardo está desconfiado. Homem sente o cheiro quando está perdendo o território. Senti um nó na garganta. Subi. A atmosfera na cobertura era irrespirável. Eduardo estava lá, sentado na poltrona da sala, com um copo de uísque ainda de terno. Ele não olhava para a TV ligada no mudo. Ele olhava para a porta. Boa noite, Dr. Eduardo, falei, tentando manter a voz firme. Ele girou o gelo no copo. Clim, clim. Lucas, ele não se levantou. Você tem vindo bastante, não é? O Bruno deve estar precisando de muita ajuda. Estamos na reta final, senhor. O conteúdo é extenso. Imagino. Ele tomou um gole longo. Minha esposa elogia muito sua didática. Diz que você é muito atencioso. Havia veneno em cada sílaba. Helena apareceu vindo do corredor. Ela estava tensa, os ombros rígidos. Vamos para o escritório, Lucas. O Bruno já está lá, ela disse rápido demais. Passei pela sala sob o olhar de radar do Eduardo. Ele sabia. Ele não tinha provas, mas sabia que algo estava fora do lugar. Durante a aula, eu ouvia os passos dele no corredor. Ele passava pela porta, fingindo falar ao telefone, mas os olhos varriam o ambiente. Na saída, Helena só me acompanhou até a metade do corredor. Eduardo estava em pé, no meio da sala, como uma estátua de gelo. Boa noite, ela disse, seca, sem me olhar. Entrei no elevador. O olhar do Eduardo queimou minhas costas até a porta de metal fechar. O ding nunca soou tão ameaçador. A corda arrebentou na noite seguinte. Recebi uma mensagem da Helena à tarde. Vem mais cedo. Eduardo vai chegar tarde hoje. O texto era seco, mas o subtexto era claro. Ela queria me ver sem a sombra dele. Cheguei às 5. O sol ainda entrava dourado pela varanda. Bruno estava no banho. A casa estava silenciosa. Helena estava na cozinha, mexendo num molho. O cheiro de manjericão e alho se misturava ao onipresente jasmim. Entrei. Ela se virou e o alívio no rosto dela foi visível. Achei que você não viria depois de ontem, ela disse. Eu não tenho medo dele, Helena. Devia ter. Ele pode destruir sua carreira antes dela começar. Fiquei ao lado dela, encostado no balcão de mármore. Estávamos perto. Perto demais para uma cozinha. Eu não ligo, falei. Eu só ligo pro fato de você estar infeliz. Ela largou a colher de pau. O molho borbulhava no fogão. Ela se virou para mim. Ficamos frente a frente. Eu podia ver os pontinhos dourados nos olhos castanhos dela. Podia ouvir a respiração dela acelerar. A mão dela se moveu, como se quisesse tocar meu rosto, mas parou no ar. Lucas, ela sussurrou. O nome saiu como um pedido de socorro. Eu me inclinei. Era magnético. A gravidade me puxava para ela. Eu ia beijá-la. Dessa vez, sem plateia, sem fingimento. Ia ser real. Nossos lábios estavam a centímetros de distância. Eu sentia o calor da pele dela. Mãe, cadê minha camisa azul? A voz do Bruno estourou na cozinha como uma granada. Ele entrou pela porta de serviço, vindo da área de lavanderia, segurando uma peça de roupa. Congelamos. Eu estava inclinado sobre ela. Ela estava com a mão levantada, quase no meu peito. O tempo parou. O barulho do molho fervendo parecia um trovão. Bruno parou na porta, confuso. Ele olhou para mim, olhou para a mãe. Ele não era estúpido,
mas a inocência de filho o protegeu por um segundo. Helena reagiu por instinto de sobrevivência. Ela deu um passo brusco para trás, batendo o quadril na bancada. Soltou uma risada nervosa, aguda, artificial. "Ai, Lucas, cuidado! Quase que você derruba o azeite em mim", ela disse, a voz estridente. Bruno franziu a testa. "O que está acontecendo?" "Nada", Helena disse, virando-se para o fogão, tremendo. "O Lucas..." Ele tropeçou. Só isso. Eu fiquei ali, sentindo o sangue drenar do meu rosto. O chão tinha sumido. "Ah, tá", Bruno disse desconfiado, mas aceitando a desculpa esfarrapada. "Enfim, vou me trocar." Ele saiu. Fiquei sozinho com as costas da Helena. "Vai embora", ela disse baixo, sem se virar. "Helena, vai embora, Lucas. Agora!" A voz dela quebrou num choro contido. "Por favor, antes que a gente destrua tudo." Peguei minha mochila e saí. Não esperei o elevador. Desci as escadas de emergência, os 12 andares, com o coração batendo na garganta. Naquela noite, meu celular vibrou às 11 horas. Era ela. "Melhor a gente dar um tempo nas aulas aqui em casa. O Bruno pode seguir estudando sozinho ou por vídeo. Eu explico depois. Desculpa." Li a mensagem 10 vezes, 20 vezes. Eu explico depois. Mas o depois não veio. Nos 3 dias seguintes, o silêncio foi absoluto. Bruno me mandou mensagem dizendo que a mãe achou melhor cortar gastos e que ele ia se virar com as revisões online. Ele parecia chateado, mas conformado. Eu fui cortado, deletado da rotina. Voltei ao prédio uma única vez, para deixar um livro que tinha ficado comigo. O porteiro me olhou com pena. "A dona Helena não tem descido, Lucas. Anda mais calada que o normal." Saí dali sentindo um vazio no peito que eu não sabia que cabia em mim. Comecei a andar pelo bairro à noite. Feito um louco, uma obsessão. Eu passava na calçada oposta, olhando para cima. Via a luz da varanda acesa. Às vezes, via uma sombra. Imaginava que era ela, com a taça de vinho, olhando para a cidade, sentindo a mesma falta que eu. Numa dessas noites, vi o Rafael entrando no prédio. O porteiro abriu com um sorriso. Ele subiu. Fiquei parado na calçada, no frio, imaginando o que acontecia lá em cima. Se ela estava sorrindo para ele. Se ela estava usando o perfume de jasmim para ele. A luz da varanda piscou e apagou. E eu fiquei ali, no escuro da rua, entendendo que eu tinha provado do fruto proibido e agora estava sendo expulso do paraíso. Mas eu não conseguia ir embora. Eu só conseguia esperar. Naquelas semanas, minha vida virou um borrão entre o que eu fazia de dia e o que eu imaginava que acontecia lá em cima, naquele prédio, à noite. Eu acordava de madrugada, suando frio, depois de sonhar que estava no elevador com ela. Mas as portas nunca abriam. A obsessão tem um jeito curioso de funcionar. Ela não grita, ela sussurra. E o sussurro da Helena era constante. Eu tentava seguir a vida. Ia para a faculdade, entregava trabalhos, saía com amigos para beber cerveja barata em botecos barulhentos. Mas a minha cabeça nunca estava lá. Numa noite de sábado, eu estava num bar com uns colegas da arquitetura. Alguém apontou para a TV pendurada na parede, onde passava uma reportagem sobre o mercado imobiliário da Zona Sul. "Nossa, Lucas, aquele prédio ali não é perto de onde você mora? A cobertura custa uma fortuna." Olhei para a tela. A câmera do drone sobrevoava o condomínio da Helena. Vi a varanda ampla, as espreguiçadeiras, o vidro fumê. Senti meu estômago revirar. Tive que pagar a conta e sair correndo, porque a sensação física da ausência dela era como um soco no plexo solar. Eu sabia que precisava parar. Mas não conseguia. No dia seguinte, já com a cabeça mais fria, ou achando que estava, decidi passar em frente ao prédio. Só por acaso. Era um domingo de sol, daqueles que as famílias ricas saem para almoçar. Fiquei do outro lado da rua,
fingindo olhar a vitrine de uma loja de móveis fechada. Foi quando vi o carro do Rafael encostar. O ex. Ele desceu, carregando uma pasta de couro. O porteiro abriu o portão com um sorriso familiar, de quem já viu aquele rosto muitas vezes. Rafael entrou caminhando com confiança, como se aquele terreno já tivesse sido dele um dia. Fiquei ali, plantado na calçada, por mais de 1 hora. O sol queimava minha nuca, mas eu não saía. Quando ele saiu, já não tinha o sorriso no rosto. Estava ao telefone, tenso, gesticulando. O prazo é curto, a gente precisa decidir isso logo, ouvi ele dizer enquanto passava perto de onde eu estava escondido, atrás de uma banca de jornal. Se ela não assinar, o Eduardo vai complicar. Acordos! Eles estavam negociando alguma coisa. Talvez a galeria, talvez o casamento, talvez a vida dela inteira estivesse sendo fatiada em contratos. E eu ali, do lado de fora, achando que nosso beijo tinha sido o centro do universo. Bonito ver você plantado aí, hein? Dei um pulo. Era a Marta. A vizinha do andar de baixo. Ela estava com roupa de ginástica, segurando a coleira de um cachorro minúsculo. Dona Marta, eu estava só, passando. Ela soltou uma risada seca. Passando. Sei. Ela olhou para o portão onde o Rafael tinha acabado de sair. O movimento está intenso ultimamente. O ex e o atual estão se revezando por aqui. Mas a dona da casa, essa aí está cada vez mais silenciosa. Se eu fosse você, menino, não ficava rondando. Quando o prédio grande desmorona, a poeira sufoca quem está perto. Ela saiu puxando o cachorro, me deixando com aquele aviso amargo na boca. Voltei para casa sentindo o peso do medo. Se aquilo explodisse, se virasse escândalo, o Bruno nunca me perdoaria. O Eduardo acabaria comigo. Mas o que mais doía não era o medo da ruína. Era o medo de que a Helena estivesse sofrendo sozinha naquele aquário de luxo. Mais tarde, recebi uma chamada de vídeo do Bruno. E aí, cara? Ele parecia cansado, olheiras fundas de quem estuda de madrugada. Tô precisando de uma ajuda nessa redação. A mãe não tá em casa, então tá tranquilo falar. Ela saiu? Perguntei, tentando não parecer desesperado pela informação. Saiu com o meu pai. Jantar de reconciliação de imagem, sei lá. Eles andam estranhos. Um clima de velório, mas fingindo que é festa. Ajudei ele com o texto, mas minha mente viajava. Imaginava a Helena sentada num restaurante caro, com aquele vestido preto, segurando a taça de vinho com força para não tremer, sorrindo para o Eduardo, enquanto por dentro ela gritava. Desliguei a chamada e fiquei encarando a tela preta do celular. Toda a intimidade que a gente construiu, aquelas conversas na cozinha, a mão no escuro, parecia que tudo tinha sido varrido para debaixo de um tapete persa muito caro. A quarta-feira daquela semana chegou pesada. O céu de São Paulo estava daquela cor de chumbo que promete tempestade, mas só entrega mormaço. Sentei na varanda minúscula do meu apartamento. As paredes finas deixavam passar o som da briga do casal vizinho. Eu olhava para o teto, pensando em como racionalizar aquilo. Esquece ela, Lucas. Ela é rica, casada, mais velha. Ela é a mãe do seu amigo. Isso é clichê. Isso é errado. Repeti isso como um mantra. Mas mantras não funcionam quando o cheiro da pessoa parece ter ficado impregnado no seu DNA. Eu lembrava do toque da mão dela na minha testa, da voz dela dizendo, finge que é verdade. Às 11 da noite, desisti de lutar. Vesti um casaco, coloquei o fone de ouvido sem música nenhuma e saí. Meus pés sabiam o caminho. Eu não precisei pensar. 15 minutos de caminhada rápida e eu estava lá. De novo, na rua dela. Não tentei me esconder dessa vez. Fiquei na calçada oposta, encostado num poste, olhando para o 12º andar. As luzes da sala estavam apagadas, mas a luz da varanda, aquela luz amarela e suave, estava acesa. Vi uma sombra se mover lá em cima. Alguém se aproximou do parapeito. Era ela.
Eu sabia que era ela. O porteiro da noite, um senhor mais velho que o da tarde, saiu para fumar um cigarro na calçada. Ele me viu. Eu gelei. Mas ele só acenou com a cabeça, soltando a fumaça. Boa noite, jovem. Boa noite, respondi, sem jeito. Tá esperando alguém? Não, só de passagem. Ele olhou para cima, seguindo meu olhar até a cobertura. A dona Helena anda dormindo pouco, ele comentou como quem fala do tempo. Vive indo para a varanda de madrugada. Às vezes acho que ela tá esperando ver alguma coisa na rua. O comentário dele me atingiu em cheio. Voltei para casa correndo, fugindo da esperança que aquilo me deu. Cheguei, tirei o tênis, me joguei na cama. O relógio digital marcava 01:58. O quarto estava em silêncio absoluto. Só o som distante de uma sirene. Então, a tela do meu celular acendeu no criado mudo. O coração disparou antes mesmo de eu ler o nome. Peguei o aparelho com a mão tremendo. Helena. A mensagem era curta. Você ainda passa aqui pela frente quando não consegue dormir? Fiquei olhando aquelas letras brilhando no escuro. Ela sabia. Ela tinha me visto. Ou talvez ela só sentisse do mesmo jeito inexplicável que eu sentia. Respondi, com os dedos dormentes. Às vezes, os 3 pontinhos de digitando apareceram e sumiram várias vezes. Parecia uma eternidade. Até que veio a segunda mensagem. Se estiver por perto, o porteiro já sabe. Não pensei. Não raciocinei. Vesti a calça jeans por cima do pijama, calcei o tênis sem amarrar direito e saí. A rua estava deserta. O vento da madrugada era frio, mas eu estava suando. Cheguei ao condomínio ofegante. O porteiro noturno me viu chegando e nem interfonou. Ele só apertou o botão que destravava o portão de vidro. O elevador social tá liberado, seu Lucas, ela avisou. Entrei no hall de mármore. O meu reflexo no espelho mostrava um garoto assustado, com o cabelo bagunçado e os olhos arregalados. Apertei o 12. A subida foi silenciosa e rápida demais. O estômago parecia ter ficado no térreo. Ding. A porta de metal se abriu. A porta do apartamento estava entreaberta. Uma fresta de luz amarela vazava para o corredor, cortando a penumbra. Empurrei a porta devagar. Helena. Chamei num sussurro. O cheiro de jasmim me envolveu imediatamente, mas tinha cheiro de vinho também. Entrei na sala. Estava na penumbra, iluminada apenas por um abajur de canto e pela luz que vinha da varanda. Helena surgiu do corredor. Ela não estava com o vestido de festa. Não estava com a roupa de mãe do Bruno. Ela usava uma camiseta branca larga e um short de algodão. O cabelo estava solto, meio despenteado. O rosto estava limpo, sem maquiagem, revelando algumas linhas finas ao redor dos olhos que a deixavam ainda mais bonita, mais real. Ela parou a uns 3 metros de mim. Eu vi você lá embaixo, ela disse. A voz estava rouca. Naquela noite que o Rafael veio, e hoje também. Eu não consegui parar de vir, confessei. Ela deu um passo à frente, mas parou. Havia uma barreira invisível entre nós feita de culpa e alianças de ouro. Essas semanas foram um inferno, Lucas. O Eduardo... Ele sente o cheiro de sangue. Ele sabe que eu estou longe, mesmo estando sentada do lado dele. E o Rafael... Ele acha que pode comprar meu passado de volta com propostas de negócios para a galeria. Ela caminhou até a porta da varanda, abrindo o vidro. O vento da madrugada entrou, balançando as cortinas de linho. Eu não tomei nenhuma decisão, ela disse de costas para mim, olhando a cidade lá fora. Eu não sei se vou separar, não sei se vou vender a galeria. Eu tenho um filho no meio do vestibular. Tenho uma vida montada que todo mundo diz que é perfeita. Fui até ela. Parei ao lado dela na varanda. A cidade lá embaixo era um tapete de luzes indiferentes. Eu não vim pedir para você decidir nada, Helena. Ela virou o rosto para mim. Os olhos estavam brilhantes. Eu te chamei aqui às 2 da manhã, Lucas. Isso é loucura.
Se o Eduardo acordasse, se o Bruno chegasse... Mas eles não estão aqui agora. Ela soltou o ar, derrotada. Não, não estão. Ela levantou a mão. Achei que ela ia me beijar, e meu corpo todo se preparou para isso. Mas ela não beijou. Ela colocou a palma da mão na minha bochecha, num toque suave, gelado pelo vento. Depois, inclinou a cabeça e encostou a testa dela na minha. Fechei os olhos. Ficamos assim, parados na varanda da cobertura, testas coladas, respirando o mesmo ar. Era mais íntimo do que qualquer sexo que eu pudesse imaginar. Era um compartilhamento de exaustão. Era ela me dizendo: eu sou de verdade e eu sei que você me vê. Eu não consigo mais fingir que você é só o professor do meu filho, ela sussurrou, a respiração batendo no meu rosto. Eu tentei, juro que tentei, mas a casa fica muito vazia quando você não vem. Então não finge, pedi. Pelo menos não comigo. Ela se afastou milímetros, só o suficiente para me olhar nos olhos. Daqui a pouco amanhece, Lucas, e quando o sol nascer, o mundo volta a existir. O Eduardo volta, o Bruno acorda, a Marta vigia. Eu sei. Fica um pouco? Ela pediu. Só até clarear. Fico. Voltamos para a sala. Sentamos no sofá de linho bege. Não sentamos grudados. Ficamos a 1 palmo de distância, mas aquele espaço vibrava eletricidade. Ficamos em silêncio, ouvindo o som da geladeira, o som de um carro passando lá embaixo. Às vezes ela olhava para mim e dava um sorriso triste, cansado, e eu sorria de volta. Era um pacto silencioso de sobrevivência. Quando o céu começou a ficar cinza-azulado lá fora, ela se levantou. Foi para a cozinha. Ouvi o barulho da máquina de café. O cheiro de pó recém-moído invadiu a sala, se misturando ao jasmim que agora parecia fazer parte da minha pele. Ela voltou com 2 xícaras. O Bruno tem prova na sexta, ela disse, a voz voltando ao tom prático, mas os olhos ainda eram os da madrugada. Você pode vir às 4? Posso. O Eduardo vai estar viajando para um congresso. E a Marta... Bom, a Marta que fale o que quiser. A gente vai ter que tomar cuidado, Helena. Eu sei. Ela tomou um gole do café, segurando a xícara com as 2 mãos. Vamos retomar as aulas, sem toques na cozinha, sem olhares demorados na frente dos outros. Fingir melhor? Perguntei. Fingir menos, ela corrigiu. Pelo menos entre nós 2. Quando a gente estiver sozinho, a gente não precisa mentir. Terminamos o café enquanto o sol começava a bater no tapete da sala. Era hora de ir. O prédio ia acordar. Ela me levou até a porta. Chamou o elevador. Ding. Quando as portas se abriram, ela não me deixou entrar de imediato. Ela tocou minha testa de novo, com o dedo indicador, como se estivesse marcando um território ou abençoando uma partida. Se um dia eu tiver coragem de chutar o balde e ser quem eu queria ser naquela festa, você vai saber, ela disse. Até lá. Obrigada por ter vindo quando eu chamei. Eu sempre viria. Entrei no elevador. As portas se fecharam, escondendo o rosto dela, aquele rosto sem maquiagem que agora era a minha imagem favorita no mundo. Voltei para casa caminhando pelas ruas que já estavam barulhentas. Pessoas indo trabalhar, ônibus lotados, o caos de São Paulo. Mas eu estava numa bolha de silêncio. Cheguei no meu apartamento, tirei a camisa e joguei na cama. O cheiro dela estava lá. Jasmim e vinho. Deitei, mas não dormi. Fiquei olhando para o teto, repassando cada segundo daquela madrugada. Eu não sabia onde aquilo ia dar. Sabia que era perigoso. Sabia que eu podia sair muito machucado. Mas pela primeira vez em semanas, o nó no meu peito tinha se desfeito. Passei o dia como um zumbi funcional. Fui para a faculdade. Encontrei o Bruno no corredor. E aí, cara? Ele bateu no meu ombro. Minha mãe falou que vocês conversaram e vão voltar com as aulas. Que bom, mano.
Eu estava perdido naquela matéria de história. Senti uma pontada de culpa, aguda e fria. A gente acertou os horários. Menti, olhando nos olhos do meu melhor amigo. Vai dar certo. De volta em casa recebi a mensagem dela confirmando o horário de amanhã. Nada de emojis, nada de saudades. Apenas horário e data. Profissional. Mas eu sabia o que estava nas entrelinhas. Abri o armário e escolhi uma camisa limpa. Deixei separada na cadeira. Amanhã eu voltaria para a cobertura. Não mais como demitido, nem como intruso. Eu voltaria como cúmplice. Na manhã seguinte cheguei ao condomínio às 4 em ponto. O porteiro da tarde me cumprimentou. Boa tarde, seu Lucas. Sumiu, hein? Estudos, correria, respondi, assinando o livro de entrada. Ele me deu um olhar de quem sabe que a história é outra, mas não disse nada. Subi. O elevador fez o ding no 16º andar. O som não parecia mais uma ameaça. Parecia um convite. Helena abriu a porta. Ela estava impecável. Cabelo preso num coque elegante, blusa de seda, calça de alfaiataria. A dona Helena estava de volta ao palco. Boa tarde, Lucas, ela disse com um sorriso educado. Boa tarde, Helena. Entrei. O Bruno estava na mesa da sala de jantar, cercado de apostilas. Salve, professor! Ele gritou animado. Sentei ao lado dele. Começamos a revisar a Revolução Francesa. Tudo parecia exatamente igual a antes. O cheiro de café, o som do trânsito lá fora abafado pelos vidros duplos, a elegância fria da decoração. Mas nada era igual. Quando Helena passou pela mesa para servir água, nossos olhares se cruzaram por um 1/10 de segundo. Foi rápido. Imperceptível para o Bruno, imperceptível para a câmera de segurança. Mas naquele olhar, eu vi a mulher da camiseta larga na varanda. Vi a confissão da madrugada. E vi que ela também me via. Marta mandou mensagem no grupo do condomínio. Meu celular vibrou no bolso. Mas eu ignorei. Deixei o mundo lá fora. A aula acabou. Bruno foi para o quarto buscar o carregador. Fiquei sozinho na sala com a Helena por 30 segundos. Não nos tocamos. Não nos beijamos. Ela continuou arrumando umas revistas na mesa de centro, e eu continuei guardando minhas canetas. Mas o ar entre nós estava carregado. Era uma tensão deliciosa e aterrorizante. Até amanhã? Ela perguntou sem levantar os olhos da revista. Até amanhã. Ela me acompanhou até a porta. Do lado de fora, o sol já estava se pondo. Olhei para a varanda dela. A luz ainda estava apagada, mas eu sabia que mais tarde ela estaria lá. Entrei no elevador, apertei o térreo. Enquanto descia, senti uma calma estranha. Eu sabia que aquilo não ia acabar bem. Sabia que alguém ia sair ferido. Mas também sabia que eu não trocaria aquele segredo por nada. Naquela manhã, enquanto a luz da varanda dela finalmente se apagava, eu entendi que tem histórias que não começam nem acabam. Elas só ficam esperando a próxima vez que alguém resolve fingir que é verdade. Você já fingiu algo proibido e nunca mais conseguiu voltar a ser a mesma pessoa? Se inscreva para ouvir mais histórias como esta.